Então, agora nós estamos gravando nossa aula de geografia de hoje, né? Dia 26 de junho. E mesmo aqueles que já colocaram novo no chat aí, se puderem colocar novamente, porque vai ficar salvo só depois que começa a gravar a aula, tá? Então, se vocês puderem fazer a gentileza de escrever o nome novamente, tá? Para ficar registrado aí a participação de vocês na aula de hoje. Gente, é o seguinte, na aula passada, nós tínhamos um pouco menos, né, alunos presentes, e a gente fez uma atividade lá, atividade que está na nossa apostila. Deixa eu até abrir a apostila aqui, gente. Eu esqueci de abrir a apostila, vocês me desculpem. Deixa eu só abrir a apostila aqui para poder compartilhar a tela com vocês. Ô, Saulo. Oi. Sabe o que eu fiz? O meu, eu não estava conseguindo fazer 6 partes iguais. Então, o que eu fiz? Eu deixei uma parte e meio que um Pac-Man, assim, né? Grandão. Aí eu coloquei assim, nesse Pac-Man grandão, coloquei 5 meninos. E na parte, né, que só tem uma parte, coloquei uma menina. Tranquilo, tranquilo. Como se fosse o menor. E quando... Você entendeu? Entendi, tranquilo, Gui. Ó, aqui na página 36, a gente fez uma atividade bastante interessante, né, para explicar o censo, que a gente vai começar a estudar a população. E como que a gente estuda a população? Através de dados que são coletados pelo censo, né? Então, a gente começa aí a estudar a população brasileira e, antes de estudar efetivamente a população, começamos a falar um pouquinho sobre o censo. Fizemos uma atividade aqui na apostila de como seria coleta de dados, de informações através do censo. Então, nós tivemos ali uma ficha, né, de respostas, tá? Então, aqui essa ficha de respostas, cada um respondeu. Aqui nós tivemos a tabulação, né, dessas respostas, ou seja, nós contamos as respostas e tabulamos, colocamos nessa tabela, tá? E depois aqui nós tivemos a construção de gráficos, tá? Então, o que a gente vai fazer? Como a gente fez essa atividade aqui, né, pelas aulas online, tá? Fizemos com poucos alunos, tá? O que a gente pode fazer, gente? Criar, né, depois uma ficha de questões para ser respondidas pelos todos os alunos da escola, né? Não necessariamente com essas mesmas perguntas. A gente pode depois que voltar às aulas normais, tá? A gente senta, conversa, vamos fazer o seguinte, vamos pesquisar aí na escola determinado assunto, né? A gente pesquisa alguns assuntos, formula uma ficha. A gente pode formular até pelo Google Formulários, né? E envia para o pessoal pelo Google Formulários, eles respondem, abrem no e-mail deles, respondem, tá? Enviam para a gente, ou a gente pode fazer também a pesquisa, né? Presencial, digamos assim, tá? Tabula esses resultados, né? Ou seja, quantifica os resultados e a gente cria depois o gráfico. Né? E a gente já faz um cartaz com os gráficos, né? Pode até conversar com o Edevaldo na questão, né, da Edevaldo, com a Simone, né, na caso da questão de elaboração dos gráficos, né? Eles podem nos ajudar e a gente faz um cartaz bem legal, coloca lá na escola, né? Eu acho interessante isso daqui, tá? Mas isso daqui fica para uma outra oportunidade, tá? Porque para isso aí a gente vai precisar realmente de estarmos aí na escola, né? Não dá para fazer isso através aqui simplesmente. Dá até para fazer, mas eu acho mais interessante a gente fazer quando a gente estiver na escola, tá? Porque tem mais gente participando, né? Oi? Porque tem mais gente participando, né? Daí a gente faz pesquisa, faz uma pesquisa para a escola toda, né? Para todos os alunos responderem, fica bem legal. Mas daí a gente precisa sentar, conversar qual vai ser o tema da nossa pesquisa, né? A gente faz uma coisinha bem legal, tá? Então a gente vai dar continuidade à nossa matéria, tá? Então presta atenção. As atividades, então, da página 36, 37, né? 38, 39, né? A gente fez junto na última aula, tá? Essas atividades vão ser importantes, porque vocês vão ter que me enviar fotos dessas atividades, tá?
Qualquer coisa, gente, se o Classroom estiver muito ruim mesmo, a gente vê aí uma forma de mandar pelo WhatsApp mesmo, apesar de eu não gostar muito, mas a gente vê aí, estuda aí uma forma que fica mais fácil para vocês, tá? Ô, Sal, Mas eu vou pedir, pera um pouquinho só, eu vou pedir o envio dessas fotos hoje ou amanhã. Eu vou criar lá aquela atividade do Classroom, tá? Vou mandar no WhatsApp também. Fala, Cheddar. Professor, e minha sabe o que câmera? pode Eu não fazer? consegui arrumar ela. Espera um pouquinho só, Cheddar queria falar alguma coisa. Sabe o que nós pode fazer? Oi, Ti. Criar um grupo de WhatsApp, mandar atividade de cada um. Cada um manda. Quando você mandar, você manda assim, Tieder e manda essas atividades, entendeu? Pode ser, pode ser. Tá? Então, eu vou ver isso daí certinho. Até amanhã, né? Até amanhã a gente define direitinho, tá bom? Tá? Eu vou precisar de um pouco de tempo para poder ver o que a gente pode fazer. Eu acho que a gente faz um grupo de WhatsApp mesmo, Tiago. Fica, acho que mais fácil, já que vocês estão tendo que mandar para o Classroom. Daí a gente faz o seguinte, eu crio, mas eu não sei se vai dar tempo de fazer tudo isso hoje, né? Não sei se vai dar tempo de fazer só hoje. Não, pode ser amanhã, pode ser, senhores. Pode começar segunda, é até melhor. Tá? Daí vocês enviam essas atividades aí, as atividades que a gente fez durante a semana, tá? Gente, vamos lá então, vamos embora, porque senão a gente acaba a aula e a gente não vê nada hoje. Olha lá, então a gente tem aqui a página 40 da apostila agora, tá? Página 40 da apostila. Nós vamos falar sobre começar a estudar a população, tá? Nós vamos começar a estudar a população do nosso país, tá? Nós vamos começar a falar de duas coisas, população absoluta e população relativa, tá? O que é a população absoluta? População absoluta, vou puxar uma seta aqui, ó. População absoluta é o quê? É o total de habitantes de uma determinada localidade. Pode ser um país, pode ser um estado, pode ser um município, tá? Então, quando eu falo de população absoluta, é o total de habitantes. População absoluta do Brasil é o total de habitantes do Brasil, ok? E quando eu falo de população relativa, cadê a setinha? População relativa, eu estou falando, tá, do total de população por quilômetro quadrado. Tá? Então, vamos falar aqui, população por quilômetro quadrado. Ou seja, eu estou falando de densidade, mesma coisa que densidade demográfica. É o quê? É a quantidade de população, é a quantidade de população, ou seja, população absoluta, pela área, tá? Então, vou ver como é que está a distribuição daquela população pela área que o país ou aquele determinado território ocupa, certo? Muito bem. Quando eu falo de população absoluta, eu posso falar que um país é ou não é populoso, tá? Então, um país é populoso quando ele tem uma grande população absoluta. Um país não é populoso quando ele tem uma pequena população absoluta, tá? Eu vou falar que um país é povoado ou não quando eu estiver falando de densidade demográfica ou quando estiver falando de população relativa, ou seja, um país vai ser povoado quando ele tiver uma alta população relativa, tá? Ou seja, muitos habitantes por quilômetro quadrado. Um país vai ser pouco populoso quando ele tiver
Desculpa, um país ser pouco povoado quando ele tiver poucas pessoas por quilômetro quadrado. Então, isso significa que um país pode ser populoso, ter uma grande população total, mas não ser povoado, ter uma pequena população por quilômetro quadrado. Tá? Ao mesmo tempo, ele pode ser um país não populoso, ou seja, uma pequena população total, mas ser um país muito povoado, ou seja, tá? Tem muitos habitantes por quilômetro quadrado. Ok? Tudo bem. Entenderam essa parte? Sim. Então, vamos Sim. continuar. Vamos continuar aqui. Tá? O Brasil é um país com grande população absoluta. Podemos afirmar isso? Podemos. Porque nós vimos lá na página... Não vou mudar aqui no computador, porque senão eu vou ter que apagar tudo isso daqui que eu escrevi. Lá na página 35, nós vimos que o Brasil está entre os 5 maiores países do mundo em termos populacionais. Tá? Entre os 5 países mais populosos do mundo. É o 5º país mais populoso do mundo. Nós vimos que o primeiro é a China, segundo a Índia, terceiro Estados Unidos, quarto Indonésia, o 5º é o Brasil. Tá? Então, o Brasil é um país com grande população absoluta. Isso quer dizer, então, que o Brasil é populoso ou ele é povoado? Populoso. Então, o Brasil é um país populoso. Por quê? Porque ele é um país com grande população absoluta. Com grande população absoluta, tá? Então, vamos lá. Nós temos aqui, né, um gráfico que nos dá informações sobre a evolução. Então, esse gráfico nos dá informações sobre a evolução da população absoluta no Brasil, tá? Então, nós vamos observar melhor esse gráfico aqui, tá? Olha lá. Primeira questão. Qual a população absoluta no Brasil no censo de 1900? Então, você vai achar lá 1900 e vai achar qual que era a população do Brasil naquela época. 17 milhões de e 400. habitantes. Então, coloca aí, ó, 17,4 milhões de habitantes. Censo de 2000. Então, você vai pegar lá 2000, certo? 168,8 mil. 169,9 milhões de habitantes. Sim. Tá? Aí, terceira questão. Houve um crescimento significativo da população brasileira durante o século XX? Sim ou não? E 17 foi para quase 170. Ou seja, a população cresceu quase que 10 vezes. Né? Então, houve um crescimento significativo. O que será? Aí é a questão que vocês vão pensar da cabeça de vocês, né? Por que será que houve um crescimento tão grande da população? Quero ideias de vocês aí agora. Por que vocês acham que houve um crescimento tão grande? Oi? Alta imigração. Imigração, teve muita imigração, isso fez com que a população crescesse. Quem mais? Quem falou da imigração? Eu, Breno? Isso deu uma travada feia agora. A taxa de mortalidade. Não lê aqui o que está escrito, não. Não lê o que está escrito. Não li, não. Vão indicar aí o porquê que vocês acham que houve um crescimento muito grande da população brasileira. Questão pessoal. Várias pessoas nasceram muito mais do que antigamente. Tá aí uma ideia. É o Tcheller que está falando? É. Uma ideia legal aí. Então, vai colocar aí, né? Houve um grande número de nascimentos durante esse período. Tá? Por quê? Por que eu não estou dando a resposta? Porque nós vamos conversar sobre isso ao longo das próximas aulas, né? A gente vai começar, não sei se a gente vai começar a falar isso. Oi? Aumento dos números dos refugiados que vêm para cá. Pode colocar. Isso é questão pessoal, vocês vão ter que pensar aí uma possível resposta. Por que eu não estou dando resposta para vocês? Porque a gente vai aprender isso
não sei se vai dar tempo de a gente falar isso hoje, se não der tempo hoje, na próxima aula a gente já vai falar sobre esse assunto. Então, não quero aqui dar a resposta pronta, porque a gente vai abordar o assunto na próxima aula, tá? Muito bem, então colocaram a resposta pessoal de vocês aí, certo? Então, nós vamos dar continuidade aqui. Então, deixa eu só apagar aqui para a gente ir para a próxima página. Olha aí, tá? O século XX foi um período em que houve um grande crescimento, não só da população brasileira, tá? Então, esse crescimento que a gente viu aí, né, no século XX, não foi um crescimento, né, só da população brasileira, foi um crescimento da população mundial, tá? Então, não foi exclusivamente a população brasileira que cresceu. A população do mundo todo teve um crescimento muito grande no século XX. Então, se a gente pegar aqui, ó, os dados aqui, ó, 1990, ó, de 1800 a 1990, não tivemos um crescimento tão grande, tá? Agora, de 1900 para 2000, o crescimento foi muito acelerado, tá? Então, a gente vai entender o porquê que houve esse crescimento tão acelerado aí no século XX, tá? Nós vamos estudar com calma isso daí. Não sei se vai dar tempo de a gente falar hoje, se não der tempo, a gente fala na próxima aula, tá? Então, vamos lá. O que está relacionado com esse crescimento, né? O Tieter falou aí, tá certinho. Esse crescimento está relacionado diretamente, ó, o crescimento acelerado da população no século XX está diretamente relacionado à manutenção de taxas de natalidade altas. Então, nós tivemos altas taxas de natalidade, nasceram muitas pessoas. Mas não nasciam muitas pessoas antigamente, Saulo? Nasciam também. Nasciam também. Então, não significa que houve um maior número de nascimentos, mas, na verdade, o que houve? Um menor número de mortes, uma redução da taxa de mortalidade. Então, antes, nascia... A de vida também estava aumentando. Eu não tô... Não era bem... Quem que está falando? Antigamente não era bem... Ô, Breno, não estou conseguindo escutar você. Fala de É novo. que assim, provavelmente foi porque no século XX a qualidade de vida melhorou. No século XVIII, XIX, por exemplo, a galera morria de gripe. Certinho, Não é Breno. Certinho. Gripe. Não. É que nem o Breno falou, Saulo, é porque antes não tinha muita gente que trabalhava tipo em área de saúde, essas coisas, e não tinha como cuidar. Às vezes devia morrer com essas Nessa doenças época aí. começou a ter direito trabalhista, então as pessoas os trabalhadores começaram a morrer muito menos. Vocês estão certíssimos. O raciocínio de vocês está perfeito. Então, o que acontecia? Antigamente nascia muita gente, mas morria muita gente. No século XX, hoje não. Hoje já reduziu bastante a natalidade. Mas no início do século XX começou a nascer muita gente, só que a mortalidade caiu muito. Então, imagine antigamente. Antigamente, as famílias lá tinham 8 filhos ou mais. Mas desses 8 filhos, vamos supor, metade, né, 4, morriam ainda muito jovens, né, recém-nascidos, né, ainda na primeira infância, né, morriam por quê? Por causa das doenças que existiam e que na época ainda não tinha cura para essas doenças, não tinha tratamento médico para essas doenças, né, não tinha vacina, né. Agora, não. Durante o século XX, foi se desenvolvendo a área da medicina, né? Foi se desenvolvendo a área da medicina. E o que aconteceu? As famílias continuaram tendo lá os seus 8 filhos, mas agora esses 8 sobreviviam, né? A mortalidade reduziu muito, porque houve um avanço na área da medicina com criação de novos métodos, novos... como que eu vou falar? Novos tratamentos, novos medicamentos, tá? Então, o número de mortes caiu muito. Então, antes, a família tinha 8 filhos, mas 4 morriam muito cedo. Então, sobreviviam só 4, tá? Então, o ritmo de crescimento era menor. Hoje não. No século XX, início do século XX, tá? A família tinha 8 filhos, sobreviviam os 8. Então, o índice de crescimento começou a ficar cada vez mais alto, ok? Muito bem. Que nem você, Saulo, porque antes o estímulo, né, de vida, né, que mais ou menos uma pessoa teria, era até uns 60 anos, né? Ou até menos. Ou até menos. Até menos.
Né? Exatamente. Tinha gente que tinha simulado a viver até 40, às vezes. Sim, sim. Às vezes 40 já era uma pessoa idosa, né? Vamos lá, quando a gente fala de taxa de natalidade, o que é taxa de natalidade? É o número de nascimentos multiplicado por 1000 dividido pela população do país ou da região. Tá? Taxa de mortalidade, mesma coisa. Número de mortos multiplicado por 1000 dividido pela população. Ah, precisa saber essa conta? Não, não precisa saber essa conta. A gente precisa saber o quê? O que é taxa de natalidade e o que é taxa de mortalidade. O que a taxa de natalidade indica? Indica o número de nascimentos. O que a taxa de mortalidade indica? O número de mortes. Número de mortes. Então, o importante é isso aqui, ó. Taxa de natalidade refere-se ao número de nascimentos, a taxa de mortalidade, o número de óbitos, de mortes. Isso daqui é bastante importante, tá? E quando a gente fala de crescimento da população, né, nós temos o crescimento natural. Quando a gente fala de crescimento natural, não entra na conta a imigração, tá? Então, o crescimento natural calculado pela diferença entre taxa de natalidade e taxa de mortalidade. Então, quando a gente fala de crescimento natural, eu não coloco na conta a imigração. Vou colocar somente aqui, ó, a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Né? Esse crescimento natural também é chamado de crescimento vegetativo. Tá? Então, o que é o crescimento natural? É a taxa de natalidade, né, menos a taxa de mortalidade. Então, eu vou pegar o número de nascimentos e vou subtrair o número de mortos. Eu vou ter a taxa de crescimento natural ou crescimento vegetativo. Crescimento vegetativo, ele pode ser positivo. Se ele for positivo, a população está crescendo. População crescendo. O crescimento vegetativo pode ser negativo, nulo, ou seja, a taxa de natalidade é igual à taxa de mortalidade. Tá? Então, a população não cresce nem diminui, ou eu posso ter um crescimento negativo. Como assim, crescimento negativo? A taxa de natalidade é menor do que a taxa de mortalidade. Tá? Então, quando a taxa de natalidade é menor do que a taxa de mortalidade, eu tenho um crescimento negativo. Isso indica que a população está diminuindo. Mas existe país nessa situação, Saulo? Existe. Muitos países europeus, o Japão, né, está nessa situação. Ou seja, lá nesses países morre mais gente do que nasce. Então, a população do país, em vez de crescer, está diminuindo. Essa é a tendência mundial? Não, não é a tendência mundial. É a tendência de alguns países, como eu disse para vocês, de alguns países europeus e dos Estados Unidos. Dos Estados Unidos, não, do Japão, tá? Do Japão. Tá? Então, vamos para encerrar a aula. Para encerrar a aula, nós vamos ver o seguinte. Olha aqui, ó. O que acontece quando a taxa de natalidade é maior que a taxa de mortalidade? Já acabei de falar. Nós temos um crescimento positivo. Ou seja, a população está crescendo, está aumentando. Então, completem aí. E quando a taxa de mortalidade é maior, nós temos um crescimento negativo. Ou seja, a população está diminuindo. Muito bem. Ok? Então, completem isso daqui. E depois, então, eu vejo certinho o que vai ficar mais fácil, pelo Classroom ou, né, pelo WhatsApp. E depois eu passo para vocês direitinho as páginas que vocês vão ter que me enviar das atividades dessa semana, tá? Então, por enquanto é só. A gente continua observando aí a população, né? A gente vai falar muito de população ainda na próxima. É da hora essa matéria. É bem legal. Tá? Bem interessante. A gente vai aí avançar aí no estudo da população na próxima aula, tá bom? Ô, Saulo, eu queria me perguntar uma coisa. E quando nós terminar a apostila, a gente vai ter que... Quanto que é para entregar a apostila inteira? Aí, o Ki,
Aí, depois que voltar para as aulas presenciais só, tá? Eu Ok, vou, provavelmente, eu vou marcar com vocês, não só para vocês entregarem, tá? Entregarem as tarefas dessa semana, né? Como de alguma outra semana passada também para a gente ir eliminando, tá bom? Tá. Ó, todo mundo... Ô, Saulo, eu te mandei, você recebeu, né? Ó, eu vou confirmar esse recebimento Eu mandei pra você só, também. só amanhã. Eu mandei no Google Sala de Aula mesmo. Posso sair, Saulo? Ó, presta atenção, gente. Por um momentinho só, tá? Então, ó, todo mundo colocou o nome no chat? Sim. Beleza. Então, ó, um abraço para vocês, bom final de semana Tá. e se vê na semana que vem, ok? Tchau, pessoal. Ok, tchau.